Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje começar com as atividades do terceiro bimestre, né? Nós estávamos falando muito nos primeiros bimestres sobre máquinas, sobre energia, sobre força, e agora a gente passa a falar de seres vivos, né? E a gente vai falar então de meio ambiente nessa parte aqui. Vamos começar com os tais dos biomas, que vocês já devem ter ouvido falar lá no Fundamental 1. Bioma, o que é bioma? Né? Biomas são as paisagens naturais, que cada bioma tem um jeitão diferente. Os biomas, eles podem ser terrestres ou aquáticos, tá? Então a gente tem bioma de coral, a gente tem bioma de um lago, a gente tem bioma das pedras da praia, aquelas que ficam mais por baixo da água, aquelas que ficam mais ou menos por cima. Tem vários biomas aquáticos, biomas de um rio, Porém, a gente geralmente, quando fala aqui, a gente fala dos biomas terrestres, mas não podemos nos esquecer que existem biomas aquáticos também. Aliás, os biomas aquáticos são riquíssimos, a vida começou na água, né? A gente não pode se esquecer disso, a vida começou na água e depois que começaram a evoluir organismos que foram capazes de vir para a Terra. Mas como que a gente enxerga mais? É a parte terrestre, a gente vai falar aqui sobre os biomas terrestres. Nessa primeira atividade eu vou falar sobre os biomas do mundo, né? Porque geralmente a gente fala de Brasil, mas a gente precisa falar dos biomas do mundo porque existem muitos biomas que não existem no Brasil. Por quê? Porque o Brasil está numa zona tropical, então todos os biomas que tiver aqui vão ser biomas tropicais. O que a gente tem aqui? A gente tem floresta tropical e savana, né? Que seria o nosso cerrado. Então é praticamente o que a gente tem no Brasil. A gente quase não tem outras coisas. A gente tem um pouquinho de clima temperado que eu vou comentar, né? Mas Brasil praticamente é só tropical, né? Quente. E existe muita coisa além disso que tem aqui no Brasil. Então é isso que a gente vai ver. Antes de ver isso, vamos lembrar, né, que lá no sexto ano a gente fala da célulazinha, né, que é a menor coisinha viva de um ser vivo, né, e que ele vai se organizando. Então a gente tem níveis de organização biológica que são dentro de um indivíduo, né? Então a gente tem células, várias células se juntam numa mesma função formando tecidos, os tecidos se juntam formando órgãos que vão ter uma função no corpo, os órgãos se juntam formando sistemas desse organismo e todos os sistemas juntos formam o organismo, né? Então isso a gente vê a nível de organismo. Agora, a nível de ecologia, a gente também tem níveis de organização da vida, que começa com um indivíduo, que é o organismo, né? Então, um indivíduo, ele é um organismo único e vários indivíduos da mesma espécie convivendo juntos. Às vezes a gente fala assim, mas e aquele que é solitário, por exemplo, a onça tá sempre sozinha. Sim, mas a onça tá sempre sozinha, mas ela vai marcar o território para outra onça não chegar no território dela. Ela vai, quando for época de reprodução, eles vão se encontrar e vão se relacionar. Eles vão competir pelos alimentos que tem ali naquela região. Então eles estão indiretamente interagindo entre si, né? Então isso vale para organismos sociais e organismos individualistas, né? Como as onças que vivem sozinhas. Mas voltando aqui então, né? Então o indivíduo, vários indivíduos da mesma espécie se relacionando numa mesma região é uma população. Então, por exemplo, nós humanos somos uma população. Eu vou usar aqui a gente tem dois tipos de ecossistema, o ecossistema natural e o artificial. Como eu falei do aquático, por exemplo, se eu tiver um aquário e lá dentro tiver um ecossistemazinho, é um ecossistema artificial aquático, um aquário. Né, se a gente pegar as cidades, ela é um ecossistema artificial, né? Porque tem seres vivos de diferentes espécies, tem fatores não vivos, tem o ar, tem a água, tem outras coisas, né? Ali convivendo juntos. Mesmo no campo, né, na zona rural, a gente tem as plantações que aquele ser humano faz, a gente tem os cavalos, as vacas, os cachorros, os gatos, os passarinhos, né? Então tem ali um ecossistema também. Artificial, mas é um ecossistema. Vou dar um exemplo aqui no artificial, um ecossistema doméstico, aqui em casa, né? Como é que é? A gente tem
os indivíduos, né? E cada indivíduo a gente tem uma populaçãozinha, vamos dizer assim. Eu e a pessoa que mora comigo é uma população humana. Aí a gente tem a população de gatos, né? Que a gente tem 3 gatos aqui convivendo juntos e o cachorro. Então, tem vamos falar, a população de gatos aqui da minha casa. Aí a gente junta os 6, então, indivíduo, população. População são organismos da mesma espécie convivendo juntos. Aí, depois da população, o que a gente tem? Indivíduos de espécies diferentes, populações de espécies diferentes convivendo juntos. Então, aqui em casa, o que tem? Os humanos, os gatos, o cachorro, as árvores do quintal, que são de diferentes espécies, né? Eu tenho uma goiabeira, eu tenho um cajueiro, que não dá caju, mas é um cajueiro. Tem um pé de umas flores lá que eu não sei o nome, tem a grama, né? Então todos esses seres vivos juntos formam a comunidade do local, né? E aí quando eu junto esses seres vivos com os fatores não vivos, né? O que é os fatores não vivos? O ar, a umidade, a água, o solo, né? Aí eu tenho o ecossistema. Vamos falar então de um natural, né? Se eu juntar todos os ecossistemas do mundo, eu tenho a biosfera, né? Só para terminar. Então vamos falar de um ecossistema natural, Mata Atlântica. Aí eu tenho aqui no livro didático, né? O indivíduo jaguatirica. Aí eu tenho a população de jaguatiricas daquela região, né? Várias jaguatiricas. Aí essas jaguatiricas junto com os esquilinhos, junto com os coatis, junto com os jatobás, junto com os ipês e outras árvores e plantas e bactérias e fungos da mesma região, né? Todos esses seres vivos são a comunidade, né? Daquele pedaço de Mata Atlântica. Vamos supor aqui a Mata de Santa Genebra, que tem aqui perto de Barão Geraldo. E eu pegando todos esses seres vivos, né, com a água, a umidade, que é bastante chuvoso, que é úmido tal, que é quente, o clima, né, é quente, mais o solo que recebe bastante nutriente das folhas que caem. Isso é o ecossistema Mata Atlântica, né? E aí se eu juntar a Mata Atlântica com a Amazônia, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que, com o resto do mundo, aí eu tenho a biosfera, que é o planeta inteiro, tá? Então, é isso, os níveis de organização aqui, né? Aí eu falei, então, vamos lembrar que para ser o ecossistema eu preciso ter os seres vivos e os fatores não vivos, né? Os seres vivos, os fatores não vivos é a água, a umidade, o clima, o solo, os minerais, né? E por aí vai. Eu falei aqui já dos ecossistemas urbanos e rurais, né, que eu dei exemplinho. Agora vamos falar então dos ecossistemas terrestres. Eu vou falar de 6 principais, não vou falar de floresta tropical, porque a gente fala bastante na hora que vai falar de Brasil, né? Então eu vou falar dos outros 6. Não é só isso que tem, a gente tem, por exemplo, tem variações, né? Vamos supor assim, a gente tá lá numa certa região da Índia, China, tal, que é uma área do planeta que é quente, é calor. Na China tem floresta tropical, na Índia também tem floresta tropical, tem cerrado, cerrado não, né? Tem savana, tal. E aí, de repente, eu tenho uma cadeia de montanhas que é extremamente alta, altíssima, altérrima, que é a mais alta do mundo, que é o Himalaia, né? Aí a pessoa sobe no Himalaia, chega lá no topo do Himalaia, tá um frio do cão. A pessoa fala, mas aqui não é região tropical? Mas aí tem o clima de altitude, né? Quanto mais alto, mais frio, né? Então, por isso tem essas variações, né? Então, nem tudo é exatamente nessa região, vai com certeza só ter desse, né? Mas, para simplificar aqui, eu vou falar dos 6 principais, tirando a floresta tropical, né? Que a gente vai falar bastante quando falar de Brasil. Então, primeiro, nós vamos do mais frio, vamos começar lá do mais frio, lá do norte da Europa, né? Então tem esse mapinha aqui, aí esse roxinho aqui, lá no norte. Esse roxinho é a tundra. A tundra é um lugar extremamente frio, quase todo o ano inteiro. Tem época lá que quase não clareia, né? Certas épocas do ano, por causa da inclinação da Terra.
só tem 3 meses que eles podem chamar de verão, né? Naquelas. Por quê? Porque são meses que conseguem chegar a temperaturas um pouco acima de 0 graus Celsius e aí descongela, né? O solo descongela e nascem algumas plantas. Essas plantas são, a sua maioria, musgos, que é aquele tapetinho verde, né? Todo maciozinho, bem baixinho. Musgos, líquens e gramíneas baixas, né? Tem florzinhas e tal. E os bichos que tem lá, geralmente são bichos que, principalmente no inverno, às vezes eles até trocam de pelo, né? Quando tá neve, eles têm a pelagem branquinha. E quando não está, eles têm a pelagem mais castanhinha, né? Para se camuflar. Então, é isso, né? Frio intenso quase o ano todo, 3 meses em que descongela, tem essas gramíneas bem baixinhas, vegetação baixa. Alguns animais que pode ter lá, alce, caribu, que é muito parecido com o alce, é esse da foto que tá aqui, ó, né? Esse bicho aqui. O lobo do Ártico, lebres árticas, né? São, que nem eu falei, né? Tem raposa do Ártico também. Geralmente eles falam do Ártico para falar que é dessa região. Né? Que muitos deles têm a pelagem branca, principalmente no inverno. Urso polar, né? O famosérrimo. Um pouquinho para baixo, aqui onde está em rosa, esse rosinho aqui embaixo do roxinho, é a taiga. A taiga, ela também tem um frio muito intenso quase o ano todo, só que não tanto quanto a tundra, já é um pouquinho mais ameno, verões um pouquinho mais amenos, e aí eles têm, como que é a vegetação ali? Muito pinheiro, né? A gente chama de coníferas, florestas de coníferas. Conífera porque ela é em forma de cone, né? E são os famosos pinheiros, né? Então florestas gigantescas abarrotadas de pinheiros. E é ali que a gente vê o urso pardo, outras espécies de lobo, lince, raposa, falcões, águias, né? É dessa região aí. Aí a gente vai um pouquinho mais para baixo, que é onde aqui no mapinha está em vermelho. Ó, aqui, vermelho aqui, quase que na Europa inteira, né? Que se chama floresta temperada. A floresta temperada é a famosíssima, né? Das histórias de contos de fadas. Por quê? Porque as histórias de contos de fadas, elas são da Europa. E eu acabei de mostrar, né? Grande parte da Europa é clima de floresta temperada. Então, o que acontece? Essas histórias que a gente vê, os bichinhos que a gente vê nessas histórias são os típicos da floresta temperada. A floresta temperada é aquela que tem as 4 estações bem fixas mesmo. A gente vê, tem neve no inverno, aí vem a primavera, enche tudo de flores, derrete a neve, fica tudo verdinho, cheio de flores, os bichinhos saem, aí eles vão ter filhotes e tudo mais. No verão, onde vem os frutos, né? Começa a ter os primeiros frutos, aí já é mais quentinho e tal. E no outono começa a esfriar de novo, as folhas vão ficando amareladas, avermelhadas até que caem. Então esse é o clima de floresta temperada. Que bicho que tem lá, né? Tem um monte de bicho, mas tem aqui os exemplos: javali, esquilo, veado, urso, raposa, roedores, águias, corujas, lobos, um monte de tipo de passarinho, andorinha, né? São os bichos típicos dos filmes de contos de fadas. Aí a gente vai pro clima de pradaria. Pradaria é onde está em amarelo aqui, ó. Tá vendo? Tem pradaria lá na Rússia, numa parte da Europa aqui, no Mediterrâneo. Isso aqui é Mediterrâneo? Não no Mediterrâneo tem, no Mediterrâneo. Aqui um pedacinho dos Estados Unidos aqui, ó, Canadá, e aqui no sul da América do Sul. Pega um pedacinho do Brasil. Então, Brasil de tundra, taiga, floresta temperada não tem nada, né? Nada. Ele vai ter então as pradarias. As pradarias, ele tem o clima temperado também, aquele clima que as temperaturas bastante diferentes, né, em cada uma das 4 estações do ano. Só que, olha só, os invernos são longos, frios e úmidos. Então é frio e úmido no inverno, mas tem pouquinha chuva, umas chuvas meio irregulares, chove um pouquinho aqui, chove um pouquinho ali. Então a vegetação não tem muita árvore, não tem muita floresta, é uma vegetação mais baixa. São campos imensos de gramado, é um pastão natural,
né? Onde vai ter também bastante bicho, né? Os bichos típicos daqui: antílopes, veados, marmotas, lobos, coiotes, cães de pradaria, roedores, né? Cão de pradaria não é um cachorro, né? Ele nem parece um cachorro. Esse bichinho aqui, ó, parece mais um esquilo, uma marmotinha, não sei, né? Mas eles chamam de cão de pradaria. Então, quando você vê aquelas fotos dos campos super abertos, com cavalos correndo, né? Que sejam naturais, com bosques, pequenos bosques aqui e ali, né? Essas são as pradarias, tá? Depois, agora a gente sai desses climas que fazem mais frio e vamos para os climas quentes, né? A gente tem o primeiro clima quente, é o de savana, né? Então a savana, a mais famosa das savanas é a savana da África. Onde que ficam as savanas? É aonde está em verde claro aqui no nosso mapa. Olha o verde claro, um pedação aqui da África, né? Tem savana aqui na Índia, tem um pedacinho de savana lá na Austrália e tem savana no Brasil. Olha aqui o verde claro aqui no Brasil. A savana do Brasil a gente chama de cerrado, né? Mas a mais famosa é a savana da África. Então a savana, ela é quente, mas ela tem uma diferença muito nítida entre a época das chuvas e a época das secas, né? Uma época úmida e uma época seca. Como nós aqui estamos passando agora por uma época mais de seca, choveu esses dias, mas a gente estava há bastante tempo sem chuva. Se a gente vai para o centro-oeste, né, mais no centro-oeste do Brasil, a gente vê que é bem mais difícil chover nessa época. Então, quando a gente tem muito certinho uma época de chuvas e uma época de seca, bastante seca, aí eu chamo de savana. Como é que vai ser as plantas da savana? Árvores mais baixas, arbustos, gramíneas altas, né, que vão ficar bem amarelas aí nessa época de seca, né? Como mostra aqui na foto da África, né? E os bichos que tem aí, a gente fala muito dos bichos da África, né? Girafa, zebra, leão, elefante, essa bicharada toda aí, né? Tem leopardo e tal. Agora, aqui no Brasil, a gente tem bicho de savana. Bicho de savana é o quê? Tem a onça sobrevive na savana bem, tem o tatu, né? O tamanduá, né? A gente tem alguns tipos de veado aqui, veado campeiro, veado catingueiro, que são bichinhos de savana também, né? Então a gente tem uma savana muito importante pro bioma mundial, né? Para biodiversidade mundial, né? Que é o nosso cerrado. E por último aqui a gente vai falar de deserto, né? Deserto, então, é aqueles climas extremamente secos. Não significa que ele seja quente. Existem desertos quentes, como o deserto do Saara, e existem desertos frios. Né? Na China tem um deserto gelado. Então a gente pega aqui deserto, é onde está em marronzinho, olha, o mais famoso é o Saara aqui na África. Tem deserto aqui na Austrália. Tem deserto aqui na América do Sul, mas está pequenininho, é meio difícil de ver. Aqui um pedacinho perto desse amarelo, né? É meio difícil de ver aqui os desertos. E tem esses desertos aqui perto da China, ó, tem um pedacinho aqui, que são desertos gelados, né? Então, deserto significa pouca água só, né? Podem ser extremamente quentes ou extremamente frios. No caso de desertos quentes, a água ela ajuda a manter o calor na atmosfera, né? Ela faz um efeito estufa aí. Então, como não tem água quase nesses lugares, mesmo os desertos quentes, à noite, quando não tem sol para esquentar, de dia faz um calor do inferno, à noite gela. Fica muito frio à noite, mesmo nos desertos que são considerados quentes, como o deserto do Saara. Nesses lugares sobrevivem poucos tipos de seres vivos bastante adaptados a esse tipo de ambiente, como planta, né? Que planta que vai ter? Vai ter algumas gramíneas, vai ter alguns arbustinhos, vai ter cacto, né? Bastante cacto. E tem também coqueiros, palmeiras, né? São árvores que aguentam aí. E de bicho, a gente tem escorpião, aranha, serpente, lagarto, né? Enfim, alguns roedores, os camelos e dromedários, né? Que conseguem ficar bastante tempo sem beber a água, né? Então são organismos extremamente adaptados a esses ambientes, né? A gente tem até a fotinha do lagartinho aqui, o calango, né?
E de bioma mundial, né, é isso, é lógico que a gente tem a floresta tropical, que está perto dos trópicos, aqui no Brasil, né? Na África tem um pedaço de floresta tropical e aqui, né, na Oceania também tem florestas tropicais, um pedacinho ali do pezinho da China, aqui embaixo tem um pouquinho de floresta tropical ali também. Florestas tropicais são sempre quentes e úmidas, chuva, bastante chuva, né? Então, muita planta grande, gigantesca e sempre verde, de tipos diferentes, é onde tem as maiores biodiversidades do planeta. E como o Brasil tem muita floresta tropical, né? Se vocês prestarem atenção no mapa, a maior concentração de floresta tropical do mundo está no Brasil, né? Então, por isso que é tão importante proteger as nossas florestas tropicais, porque a maior biodiversidade do mundo está nelas, né? Então, a maior quantidade de bicho diferente, de planta diferente, de fungo diferente, de bactéria diferente, que não só para falar vamos ser errei tudo, né? Vamos ser ecológicos, bonitinho, não sei o quê, mas isso também, né, pode servir pra gente. Tem planta medicinal no meio da Amazônia que a gente nunca nem ouviu falar, e aos baldes, às toneladas, né, que estão sendo perdidas quando a gente faz essas queimadas na Amazônia que infelizmente estão acontecendo. Então, muito importante preservação de todos os tipos de ecossistemas, mas a maior parte da biodiversidade mundial está nas florestas tropicais. A gente vai continuar vendo sobre isso no próximo vídeo, quando eu falar dos biomas brasileiros, ok? Então, até mais!